Bem-vindos a uma exploração fascinante de um dos eventos astronômicos mais aguardados dos últimos anos, o cometa C 2024 G3, mais conhecido simplesmente como Atlas. Este visitante gelado das profundezas do Sistema Solar capturou a imaginação de astrônomos profissionais e entusiastas ao redor do mundo, prometendo oferecer um espetáculo celestial que poucos de nós testemunharemos em nossas vidas. Vamos mergulhar na história, na ciência e no significado deste objeto extraordinário que atravessa nosso céu noturno. Para compreender verdadeiramente o Atlas, precisamos primeiro entender o que são cometas e de onde vêm. Cometas são frequentemente descritos como bolas de neve sujas, mas essa descrição simplista não faz justiça à complexidade e beleza destes objetos antigos. São remanescentes da formação do Sistema Solar, cápsulas do tempo congeladas que preservam material primitivo de há mais de 4,5 bilhões de anos. Um cometa típico consiste de um núcleo sólido composto de gelo de água, gelo de dióxido de carbono, metano congelado, amônia e partículas de poeira e rocha, tudo misturado em uma massa irregular que pode medir de algumas centenas de metros a dezenas de quilômetros de diâmetro. A maioria dos cometas passa a maior parte de suas existências nas regiões externas geladas do Sistema Solar, longe do calor do Sol. Existem dois reservatórios principais de cometas: o Cinturão de Kuiper, uma região em forma de disco que se estende além da órbita de Netuno, e a nuvem de Oort, uma esfera hipotética de objetos gelados que envolve todo o Sistema Solar a distâncias de até 100 mil unidades astronômicas do Sol. Para colocar isso em perspectiva, uma unidade astronômica é a distância média entre a Terra e o Sol, cerca de 150 milhões de quilômetros. A nuvem de Oort está tão distante que marca a fronteira gravitacional do domínio do Sol. Ocasionalmente, perturbações gravitacionais causadas por estrelas passantes, forças de maré galácticas ou encontros com outros objetos podem alterar a órbita de um cometa, enviando-o em uma jornada em direção ao Sistema Solar interno. À medida que o cometa se aproxima do Sol, a história realmente começa a ficar interessante. O calor crescente da radiação solar começa a sublimar os gelos na superfície do núcleo, transformando-os diretamente de sólido para gás sem passar pelo estado líquido. Este processo libera jatos de gás e poeira que formam uma atmosfera nebulosa ao redor do núcleo chamada coma, que pode se expandir para milhões de quilômetros de diâmetro, tornando-se maior que o próprio Sol em alguns casos. A pressão da radiação solar e o vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas emanando do Sol, empurram o gás e a poeira da coma para longe do Sol, criando as caudas características que fazem dos cometas objetos tão espetaculares no céu noturno. Na verdade, a maioria dos cometas desenvolve duas caudas distintas. A cauda de poeira, composta de partículas sólidas microscópicas, é curvada e tipicamente branca ou amarelada, seguindo a órbita do cometa. A cauda de íons, feita de gases ionizados, é reta e aponta diretamente para longe do Sol, frequentemente brilhando com uma cor azulada característica devido à fluorescência de moléculas como monóxido de carbono ionizado. Estas caudas podem se estender por dezenas ou até centenas de milhões de quilômetros através do espaço, tornando os cometas alguns dos maiores objetos visíveis no Sistema Solar, embora sejam compostos de material extremamente rarefeito. O cometa C 2024 G3 Atlas foi descoberto em abril de 2024 pelo Sistema de Levantamento Astronômico ATLAS, sigla para Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. Este sistema, composto de telescópios robóticos localizados no Havaí, Chile, África do Sul e outros locais ao redor do mundo, foi projetado originalmente para detectar asteroides que possam representar ameaças à Terra, mas também se tornou incrivelmente eficaz em descobrir novos cometas. O sistema Atlas varre todo o céu visível a cada 2 noites, procurando objetos que se movem ou mudam de brilho, e desde sua ativação descobriu centenas de cometas. Quando o Atlas foi inicialmente detectado, aparecia como apenas um ponto fraco de luz movendo-se contra o fundo de estrelas distantes. Os astrônomos imediatamente começaram a calcular sua órbita,
Um processo que envolve rastrear cuidadosamente a posição do cometa ao longo de várias noites e usar mecânica celestial para determinar seu caminho através do sistema solar. O que descobriram foi extraordinariamente emocionante. O Atlas estava em uma órbita que o traria extremamente próximo do Sol, passando a apenas alguns milhões de quilômetros da superfície solar no periélio, o ponto mais próximo do Sol em sua órbita. Cometas que passam tão perto do Sol são chamados de Sun-Grazing Comets ou cometas rasantes do Sol, e eles frequentemente sofrem destinos dramáticos. O calor intenso e as forças de maré podem despedaçar completamente um cometa enquanto ele faz sua passagem perigosa. Muitos cometas rasantes simplesmente evaporam, consumidos pelo calor solar, nunca mais sendo vistos. Outros sobrevivem, mas perdem grande parte de sua massa, emergindo fundamentalmente mudados da provação. A questão de se o Atlas sobreviveria à sua aproximação solar tornou-se um tópico de intenso interesse e especulação na comunidade astronômica. As órbitas dos cometas revelam suas histórias. O Atlas foi classificado como um cometa de longo período, significando que leva mais de 200 anos para completar uma órbita ao redor do Sol. Na verdade, cálculos orbitais preliminares sugeriram que o Atlas poderia estar em uma órbita quase parabólica, indicando que esta poderia ser sua primeira visita ao sistema solar interno em milhões de anos, ou possivelmente até sua primeira visita desde a formação do sistema solar. Cometas virgens como estes, fazendo sua primeira passagem próxima ao Sol, tendem a ser particularmente espetaculares porque seus gelos primitivos nunca foram aquecidos ou processados pela radiação solar, mantendo-se em um estado quase pristino desde os dias primordiais do sistema solar. À medida que o Atlas se aproximava do Sol ao longo de 2024, astrônomos ao redor do mundo o monitoravam intensamente. Telescópios de todos os tamanhos, desde pequenos instrumentos de quintal até observatórios profissionais massivos, foram apontados para o cometa. Cada observação fornecia mais dados sobre sua composição, taxa de desgaseificação, desenvolvimento de cauda e trajetória precisa. Espectroscopia, a análise da luz do cometa dividida em suas cores componentes, revelou a presença de várias moléculas sendo liberadas do núcleo à medida que sublimavam. Água, como esperado, era abundante, mas também monóxido de carbono, dióxido de carbono, metanol, formaldeído e uma variedade de hidrocarbonetos simples foram detectados. Uma das características mais fascinantes dos cometas é sua imprevisibilidade. Enquanto podemos calcular suas órbitas com grande precisão, prever quão brilhantes se tornarão é notoriamente difícil. O brilho de um cometa depende de muitos fatores: o tamanho de seu núcleo, a composição de seus gelos, quão ativamente está desgaseificando, a geometria de sua posição relativa ao Sol e à Terra, e até mesmo características de sua superfície que podem afetar como reflete luz solar. Cometas frequentemente surpreendem, às vezes ficando muito mais brilhantes que o previsto, outras vezes decepcionando ao permanecerem obstinadamente fracos. No caso do Atlas, previsões iniciais eram cautelosamente otimistas. Modelos sugeriam que poderia se tornar brilhante o suficiente para ser visível a olho nu, potencialmente alcançando magnitude zero ou até negativa, tornando-o um dos objetos mais brilhantes no céu noturno. Se isso ocorresse, o cometa rivalizaria com as estrelas mais brilhantes, sendo facilmente visível mesmo de cidades poluídas por luz. O momento da passagem periélica, prevista para janeiro de 2025, significava que o cometa seria melhor visível do hemisfério sul durante sua aproximação mais próxima ao Sol, embora observadores do hemisfério norte também teriam oportunidades de vê-lo antes e depois do periélio. À medida que o Atlas se aproximava, seu brilho de fato aumentou, embora não tão dramaticamente quanto alguns esperavam. Em novembro e dezembro de 2024, o cometa tornou-se visível através de binóculos e pequenos telescópios, aparecendo como uma mancha difusa e esverdeada, com uma cauda tênue se estendendo para longe. A cor esverdeada, comum em muitos cometas, resulta da fluorescência de moléculas de carbono diatômico,
na coma do cometa quando são energizadas pela luz ultravioleta do Sol. Observadores experientes começaram a capturar fotografias espetaculares, mostrando a estrutura detalhada da cauda do cometa e a coma brilhante ao redor do núcleo. Fotografar cometas requer técnicas especiais. Diferentemente de estrelas, que aparecem essencialmente como pontos de luz, cometas são objetos difusos e extensos. Capturar sua estrutura delicada requer exposições longas, tipicamente de vários minutos, durante as quais o telescópio deve rastrear o movimento do cometa através do céu. Isso é complicado porque o cometa está se movendo em relação ao fundo estelar, então exposições rastreando as estrelas mostrarão o cometa borrado, enquanto exposições rastreando o cometa mostrarão as estrelas como trilhas. Fotógrafos frequentemente precisam fazer múltiplas exposições e combiná-las digitalmente ou usar técnicas de rastreamento sofisticadas para compensar o movimento do cometa. Uma das perguntas mais intrigantes sobre o Atlas era se ele sobreviveria à sua passagem periélica. História está repleta de cometas que se desintegraram ao se aproximarem demais do Sol. O cometa Ison, que gerou enorme entusiasmo em 2013, essencialmente se desintegrou durante sua passagem periélica, deixando astrônomos e entusiastas decepcionados. Outros cometas, no entanto, sobreviveram a encontros igualmente próximos e emergiram intactos, até mais brilhantes após terem sido aquecidos pelo Sol. O resultado para qualquer cometa específico depende da estrutura interna de seu núcleo, algo que não podemos observar diretamente. À medida que o Atlas mergulhava em direção ao Sol, atravessando a órbita da Terra, de Vênus e finalmente de Mercúrio, astrônomos mantinham vigília constante. Observatórios solares espaciais como o SOHO e o Solar Dynamics Observatory, projetados para estudar o Sol, também monitoravam o cometa à medida que entrava em seu campo de visão. Estes instrumentos têm detectado milhares de cometas rasantes ao longo dos anos, a maioria muito pequenos para serem detectados de outra forma, e forneceram vistas incomparáveis de cometas fazendo suas passagens perigosas próximas ao Sol. O momento do periélio, esperado em meados de janeiro de 2025, era tanto emocionante quanto nervoso para observadores. Por vários dias ao redor desta data, o cometa estava muito próximo ao Sol no céu para ser observado com segurança da Terra, usando telescópios ópticos convencionais. Observadores tiveram que esperar ansiosamente por notícias de observatórios espaciais ou para o cometa emergir do brilho solar. Haveria ainda um cometa para ver? Ou teria se desintegrado completamente? Se o Atlas sobrevivesse ao periélio, as condições de visualização se tornariam potencialmente espetaculares. Cometas frequentemente experimentam explosões de atividade após a passagem periélica, à medida que gelos profundos no núcleo que foram aquecidos durante a aproximação próxima começam a sublimar vigorosamente. O cometa poderia desenvolver caudas ainda mais impressionantes, potencialmente se estendendo através de grandes porções do céu. Observadores no hemisfério sul teriam as melhores vistas, com o cometa aparecendo no céu do crepúsculo matutino em fevereiro de 2025. A ciência que pode ser extraída de observações de cometas é extraordinariamente rica. Cada cometa fornece uma janela para as condições no sistema solar primitivo. As moléculas e minerais detectados em cometas representam um material que não foi significativamente alterado desde que o sistema solar se formou. Ao estudar a composição dos cometas, os cientistas podem inferir condições na nebulosa solar, a nuvem de gás e poeira da qual o Sol e os planetas se condensaram há mais de 4,5 bilhões de anos. Cometas podem ter desempenhado papéis cruciais na história da Terra. Uma teoria proeminente sugere que cometas bombardeando a Terra primitiva entregaram grande parte da água que agora preenche nossos oceanos, junto com compostos orgânicos complexos que podem ter fornecido ingredientes para a origem da vida. Evidências para esta teoria vêm de análises da composição isotópica da água em cometas. Embora o quadro permanece complexo e não todos os cometas mostram assinaturas isotópicas correspondendo precisamente à água terrestre. Certos, cometas retornam periodicamente ao sistema solar.
interno em órbitas bem estabelecidas. O cometa Halley, o mais famoso de todos, retorna aproximadamente a cada 76 anos e tem sido documentado em registros históricos por mais de 2.000 anos. Aparições do cometa Halley foram registradas por observadores babilônicos, chineses, europeus e outras culturas, e antigas representações do cometa aparecem em tapeçarias, manuscritos e arte. A previsão bem-sucedida de seu retorno em 1758 pelo astrônomo Edmund Halley, décadas após sua morte, estabeleceu cometas como objetos naturais obedecendo às leis da física e não portentos sobrenaturais. O Atlas, sendo um cometa de longo período e possivelmente em uma órbita quase parabólica, provavelmente não retornará ao sistema solar interno por milhares ou milhões de anos, se é que retornará. Sua passagem através de nosso céu representa uma oportunidade única, um evento que nenhum observador vivo verá novamente. Esta raridade adiciona urgência e excitação às observações. Cada fotografia capturada, cada espectro registrado, cada medida de brilho contribui para a nossa compreensão não apenas deste cometa específico, mas de cometas em geral e da evolução do sistema solar. Observações amadoras desempenham papéis cruciais na ciência cometária. Enquanto observatórios profissionais fornecem dados detalhados de alta qualidade, eles têm tempo de telescópio limitado e não podem monitorar cometas continuamente. Astrônomos amadores ao redor do mundo, armados com telescópios de quintal, câmeras DSLR e dedicação, fornecem cobertura contínua que acompanha mudanças rápidas no brilho, desenvolvimento de cauda e até desintegrações inesperadas. Muitas descobertas importantes sobre comportamento de cometas vieram primeiro de observadores amadores vigilantes. A tradição de observação de cometas estende-se por toda a história humana. Culturas antigas viam cometas com uma mistura de admiração e medo, frequentemente interpretando-os como presságios de mudança significativa, desastre iminente ou intervenção divina. O cometa de 1066, agora sabemos ser uma aparição do cometa Halley, foi interpretado pelos normandos como um sinal favorável antes de sua invasão da Inglaterra, enquanto os anglo-saxões o viam como um presságio de sua derrota vindoura. A tapeçaria de Bayeux famosamente retrata o cometa como uma estrela ardente temível no céu. Com a compreensão científica moderna, sabemos que cometas não são presságios de nada, além das leis imutáveis da física celestial. No entanto, eles retêm sua capacidade de nos maravilhar e inspirar. Ver um grande cometa a olho nu permanece uma das experiências mais memoráveis que um observador do céu pode ter. A combinação de escala, onde um objeto relativamente pequeno cria uma exibição visual que se estende através de porções significativas do céu, e raridade, onde qualquer cometa específico representa um visitante único, cria um senso de conexão com o cosmos que poucos outros fenômenos astronômicos podem igualar. O Atlas também nos lembra de nosso lugar no sistema solar. Este visitante gelado começou sua jornada nas profundezas escuras e frias além dos planetas. Talvez perturbado de seu repouso antigo por algum empurrão gravitacional sutil, caindo em direção ao Sol, acelerando a velocidades tremendas à medida que a gravidade o puxava, atravessou o reino dos planetas gigantes, passou os planetas rochosos internos e mergulhou próximo ao próprio Sol. Sua jornada através de bilhões de quilômetros culminou nestes breves momentos de visibilidade quando cruzou nossa pequena porção do vasto cosmos. A análise de detritos deixados por cometas fornece insights adicionais. Quando um cometa passa próximo ao Sol, deixa para trás uma trilha de partículas de poeira ao longo de sua órbita. Quando a Terra passa através destas trilhas de detritos, as partículas entram em nossa atmosfera em alta velocidade, queimando como meteoros ou estrelas cadentes. Muitas chuvas de meteoros anuais são associadas a cometas específicos. As Perseidas de agosto originam-se de detritos do cometa Swift-Tuttle, as Leônidas de novembro do cometa Tempel-Tuttle e as Eta Aquáridas de maio do cometa Halley.
Observar chuvas de meteoros oferece outra maneira de estudar a composição e estrutura de cometas mesmo muito tempo após terem passado. Missões espaciais a cometas forneceram dados incomparáveis. A missão Rosetta da Agência Espacial Europeia orbitou o cometa 67P Churyumov-Gerasimenko por mais de 2 anos, acompanhando-o através de sua passagem periélica e implantando o lander Philae em sua superfície. Esta missão revelou que a superfície do cometa era surpreendentemente diversa, com falésias, planícies lisas, poços profundos e jatos ativos de gás explodindo através de fissuras. A forma bizarra do cometa, assemelhando-se a um pato de borracha, sugeriu que pode ter se formado da fusão de 2 objetos separados. Medidas detalhadas da composição mostraram uma mistura complexa de gelos e compostos orgânicos, alguns dos quais são ingredientes para a vida como conhecemos. Missões futuras planejadas continuarão esta exploração. A missão Comet Interceptor, atualmente em desenvolvimento pela ESA, visa realizar um sobrevoo de um cometa de longo período dinamicamente novo, idealmente um fazendo sua primeira entrada no sistema solar interno, não muito diferente do Atlas. Ao estudar tal objeto pristino, os cientistas esperam obter insights sobre material verdadeiramente não processado da nebulosa solar original. O papel dos cometas na formação planetária permanece um tópico de pesquisa ativa. No sistema solar primitivo, incontáveis cometas e asteroides orbitavam o Sol, remanescentes do processo de acreção planetária. Colisões entre estes objetos e planetas em crescimento foram comuns. Bombardeamentos por cometas podem ter entregado não apenas água, mas também materiais orgânicos complexos à Terra primitiva. Alguns cientistas especulam que os blocos de construção da vida, ou mesmo vida microbiana simples, podem ter chegado à Terra a bordo de cometas, uma hipótese conhecida como panspermia. Embora altamente especulativa e faltando evidência definitiva, esta ideia destaca as conexões potencialmente profundas entre cometas e o surgimento da vida. À medida que observadores ao redor do mundo rastreavam o Atlas através de seu periélio e além, cada imagem capturada e cada medida registrada contribuía para nosso entendimento coletivo. Redes sociais e fóruns astronômicos encheram-se de fotografias, relatórios de observação e discussões sobre o desempenho do cometa. A comunidade astronômica, tanto profissional quanto amadora, demonstrou a ciência cidadã em seu melhor, com observadores compartilhando livremente dados e insights, construindo coletivamente um retrato compreensivo do comportamento e evolução do cometa. Quer o Atlas tenha atendido, excedido ou ficado aquém das expectativas de brilho, sua jornada através do sistema solar interno em 2024 e 2025 representou um evento astronômico significativo. Para aqueles afortunados o suficiente para observá-lo, ofereceu uma conexão tangível com os processos que moldaram nosso sistema solar, um lembrete do dinamismo do cosmos e a oportunidade de testemunhar um fenômeno que inspirou admiração na humanidade desde que olhamos pela primeira vez para as estrelas. Para os cientistas, forneceu dados valiosos que contribuirão para nossa compreensão da composição, estrutura e comportamento de cometas, ajudando a desvendar os mistérios das origens do Sistema Solar. O cometa C 2024-G3 Atlas, este visitante congelado das profundezas, conta uma história que abrange a idade do Sistema Solar inteiro. De sua provável origem na nuvem de Oort, através de sua longa queda em direção ao Sol, até sua passagem dramática próxima à nossa estrela e eventual partida de volta para as profundezas escuras, o Atlas exemplifica a natureza dinâmica e interconectada do Sistema Solar. Cada cometa que observamos adiciona à nossa história coletiva, ampliando nossa compreensão de onde viemos e do ambiente cósmico que chamamos de lar.